Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a história de um serial killer que simplesmente deixou os Estados Unidos em pânico na década de 60. Nessa última semana viralizou no TikTok o vídeo de um menino que ele afirmava que o avô dele tinha sido o assassino do Zodíaco. My grandpa is the motherfucking Zodiac killer, and this is not clickbait, so please, I need the power of the internet to share this bookmark it and blow my... E bom, ele cita várias coisas que provavam isso, e eu vou contar aqui pra vocês, e depois eu conto pra vocês a história do assassino do Zodíaco. Bom, o avô materno desse menino, ele era policial na época em que tudo aconteceu ali, os assassinatos aconteceram. Ele inclusive trabalhou no caso do assassino do Zodíaco. Inclusive o nome dele tá nos créditos do filme, né, do Assassino do Zodíaco, porque ele foi um dos policiais consultores que ajudou ali na produção do filme, contando o que tinha acontecido na vida real ali nos assassinatos. Então o nome dele, inclusive, aparece nos créditos do filme. Além do retrato falado do Assassino do Zodíaco parecer muito com o avô dele na época, o avô dele, ele era manipulador, controlador e ele era abusivo com a família. Então, ele tinha características de um serial killer, segundo o menino. Bom, envelhecendo o retrato falado do serial killer na época para hoje em dia, daria exatamente o avô dele hoje em dia. Outra prova seria de que, como o avô dele trabalhou no caso, ele poderia muito bem ter ocultado provas para que o caso não fosse revelado, já que ele trabalhava no caso. E outra coisa, ele disse que no caso de uma menina chamada Darlene, ela tinha dado queixa sobre o avô desse menino ter aparecido na festa dela de aniversário sem ter sido chamado. Então ela ligou pra delegacia para reclamar que um policial tinha invadido a festa dela sem ser convidado. E uma semana depois a Darlene foi uma das vítimas do assassino do Zodíaco. E também a ligação feita pelo próprio assassino teria vindo de um orelhão que ficava perto da delegacia. Outra prova, segundo o menino, é que o assassino do Zodíaco, vocês já vão entender como eles sabem disso, mas ele escrevia a palavra until, que é até, com 2 L's, que não tá certo, e o avô dele também escrevia a palavra com 2 L. Então isso seria mais uma prova de que ele era o assassino do Zodíaco. Ainda no caso da Darlene, o avô dele teria sido o policial que chegou primeiro na cena do crime, porque segundo ele, era o que estava mais perto. Então tornava as coisas muito mais suspeitas. Então o vídeo desse menino viralizou no TikTok essa semana, porque o avô dele morreu em 2020 e ele simplesmente achou essas provas a respeito do avô dele. E aí eu vou contar pra vocês a história do assassino do Zodíaco. No dia 20 de dezembro de 1968, o David e a Beth, o David tinha 17 anos e a Beth 16, eles foram perseguidos por um carro totalmente desconhecido que começou a dar tiros aleatórios nos dois, matando os dois. Na investigação da polícia não tinham suspeitos, já que eram 2 adolescentes andando à noite. Eles não tinham inimigos, não tinham dívidas de droga nem nada do tipo. A polícia não sabia por que o crime teria sido motivado, então não tinham suspeitas até ali. No feriado de 4 de julho de 1969, um casal também de adolescentes, eles estavam caminhando por Vallejo, que fica na Califórnia, que foi o mesmo local onde os outros 2 adolescentes morreram, quando eles também foram perseguidos por um carro totalmente desconhecido, e de dentro desse carro começaram a ser disparados tiros neles dois. Bom, a Darlene, ela morreu na hora, e o Michael, ele ficou gravemente ferido. Antes mesmo da polícia descobrir que tinha acontecido esse crime, 00:40, a polícia recebeu um telefonema de um homem. Ele dizia ter matado um casal naquele mesmo dia e deu as coordenadas para a polícia de onde estariam os corpos. E ainda disse no final da ligação que ele também tinha matado o outro casal e deu as coordenadas e falou o casal lá, que foi aquele primeiro casal, disse que ele também tinha matado aquela galera. A ligação veio de um telefone público, então a polícia não teve muito o que investigar nesse caso de quem teria sido essa pessoa. 1º de agosto de 1969, 3 jornais da cidade receberam cartas desse homem. Nessas 3 cartas ele dizia ser o assassino daqueles 2 casais, inclusive ele dava detalhes que só o assassino e a polícia saberiam, e no resto da carta ele escreveu em códigos.
Nesses detalhes que ele dava, eram detalhes extremamente específicos. Ele dizia qual foi a munição usada nos assassinatos, diziam qual eram as roupas que as vítimas estavam usando, ele dizia a posição em que os corpos tinham ficado, ele dizia exatamente tudo. E eram coisas que a polícia não divulgava, obviamente. Então só quem saberia era a polícia ou o assassino. Bom, ele dizia que esses códigos que ele tinha escrito na carta estavam incompletos, que na verdade ele iria enviar um pedaço em cada carta do código. Então foram 3 jornais, ele enviou um pedaço do código em cada um dos jornais. Ele dizia que se a carta dele não fosse postada até sexta-feira à tarde nos 3 jornais, na sexta-feira à noite ele sairia matando pessoas aleatoriamente e faria isso por todo final de semana. Bom, os códigos eles foram decifrados no dia 4 de agosto por um professor e pela esposa dele e dizia o seguinte: Gosto de matar pessoas porque é muito divertido. É mais divertido do que matar animais selvagens na floresta. Porque o homem é o animal mais perigoso de todos para matar. Então isso era o que estava escrito nos códigos que eles conseguiram decifrar. No dia 7 de agosto, ele enviou outra carta para a polícia e nessa carta ele se nomeava como o Zodíaco. Então, por isso que ele ficou sendo conhecido como o assassino do Zodíaco, porque foi ele mesmo que se deu esse nome. Eu vi muita gente achando que seria porque ele matava as pessoas de acordo com os signos do Zodíaco, mas não tem nada a ver. Foi ele mesmo que botou esse nome, sabe lá Deus por quê. Ele era um assassino, ele era um psicopata, então, enfim, a gente só aceita. Foram se passando meses e anos, e ele continuava matando, e ele continuava enviando cartas para os jornais e para a polícia com alguns códigos, igual eu disse para vocês antes, e ele dizia ter feito 37 vítimas, e a polícia não confirma isso. A polícia disse que nunca achou essas vítimas que ele dizia ter feito, que na verdade a polícia só tinha achado 7 vítimas. E 2 dessas vítimas sobreviveram, que foi o namorado da Darlene, que eu disse pra vocês, e outra vítima. Então ele dizia 37, mas a polícia disse que eram 7 e 2 tinham sobrevivido. Então, resumindo, 5 vítimas fatais e 2 vítimas vivas. No dia 22 de março de 1970, uma mulher, ela sofreu uma tentativa de sequestro. O cara pegou ela, botou dentro do carro e ela conseguiu fugir de dentro desse carro. E a polícia acabou ligando esse acontecimento ao assassino do Zodíaco. Bom, a polícia ela tinha vários suspeitos na época. E ao investigar esses suspeitos, nunca achavam nada que pudesse provar que eles eram o assassino do Zodíaco. Então, em 2004, o caso foi encerrado. Só que em 2007 eles resolveram reabrir o caso. E em 2022 ele teve uma possível reviravolta. O que aconteceu? Um grupo de detetives chamado Case Breakers, ele era composto por vários ex-policiais, galera do FBI, galera da CIA, um monte de pessoas que já tinham se aposentado. Eles se dedicam a investigar esses casos que nunca tiveram solução. E aí eles resolveram que iriam investigar sobre o caso do assassino do Zodíaco e eles acharam um nome que poderia ser o assassino do Zodíaco. O nome era Gary Post. O Gary, ele faleceu em 2018, mas esses investigadores, eles acharam algumas provas na casa dele, como algumas cartas decifradas com códigos. Eles também acharam fotos dele de várias épocas. O King parecia muito com o retrato falado, inclusive as cicatrizes do assassino do Zodíaco. O Gary tinha as mesmas cicatrizes nos mesmos lugares, então a polícia chegou à conclusão, no caso esses ex-policiais chegaram à conclusão de que o Gary era o assassino do Zodíaco, mas a polícia de Vallejo, ela não confirmou, ela não deu como definitivo isso, então continua sendo uma identidade desconhecida. Até que essa semana viralizou esse vídeo que eu contei pra vocês, desse menino contando sobre o avô dele ser o possível assassino do Zodíaco, mostrando fotos e falando alguns fatos, como eu disse pra vocês. E aí não se sabe se a polícia vai começar a investigar a respeito desse ex-policial. E inclusive é uma coisa muito bizarra, porque assim, a polícia ela evita, né, fazer investigações contra outros policiais, é meio que um código deles, então eu não sei se isso vai rolar, vai ser bem difícil isso acontecer, porque não se trata de uma pessoa qualquer, né, era um ex-policial, que inclusive trabalhou no caso, então a coisa fica bem mais séria. E aí eu vi que repercutiu esse caso, e eu sempre quis trazer pra vocês o caso do assassino do Zodíaco, mas eu acabei esquecendo. E aí, agora que viralizou esse negócio, eu falei, não, agora eu tenho que trazer essas informações novas de que o avô do menino pode ser o assassino do Zodíaco. Mas, gente,
Imagina você descobrir que o seu avô foi um serial killer, quando ele era um policial muito respeitado, mas que a família não respeitava tanto assim, já que diziam que ele era meio estúpido com a família, né? Manipulador, grosso, enfim. Imagina, que bomba, muito bizarro. Muito bizarro. Me conta aqui nos comentários se você já sabia da história do assassino do Zodíaco, se vocês viram o vídeo desse menino que tava simplesmente desesperado, dizendo que o vô dele era o assassino do Zodíaco. Se inscreve no canal, deixa o like, me segue no Instagram e no TikTok e a gente se vê num próximo vídeo.